boa tarde. Não, é bom dia, na verdade. Tá, vou começar Mas de então novo. faz. Não faz. Porque tu não sabe a hora que a pessoa vai escutar. Tá. 3, 2, 1. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda Medeiros e hoje eu estou com a Larissa aqui do meu lado e nós vamos fazer um bate-papo sobre aborto, né? O quanto o aborto, do ponto de vista sistêmico, pode sim causar muitas limitações e muitos problemas para a mulher, mesmo que ela não se dê conta, mesmo que ela não perceba. E serão essas dinâmicas ocultas que a gente vai falar agora, né, do quanto essa situação, esse movimento trouxe dificuldades para a vida da Larissa, que ela foi se dar conta somente após o nascimento da segunda filha, né? Porque até então ela nem enxergava o aborto, que foi a primeira gestação, como um bebê, como um filho, né? Então, vamos lá? Vamos dar uma recapitulada do que te trouxe ao meu consultório, do que a gente desenrolou nesse processo. Olha pra câmera. Oi, gente! Oi, gente! Então, na verdade, eu comecei há um tempo atrás com outra terapeuta. E aí eu assisti uma live que falava sobre aborto. E aí, de repente, aquilo tudo fez sentido. Tocou dentro de mim de um jeito que eu não conseguia mais pensar que não houvesse tido um aborto. Só que de maneira nenhuma eu sabia. Isso não era consciente. Aí essa terapeuta também fazia constelações, grupos de constelações, mas aí eu acabei fazendo uma constelação individual e ela confirmou que tinha um aborto. Aí no primeiro momento eu fiz o curso do Renascimento. O meu curso. O teu curso de Renascimento. Parecia que eu buscava alguma coisa para entender esse Renascimento. Aí muito das dinâmicas eu já vi lá. Porque logo no primeiro momento ali dos renascimentos, tu escolhe quem nasceu depois do aborto. Isso. Quem nasceu depois do aborto, e aí naquele momento eu já senti que eu ia ser mãe de alguém. E é muito interessante porque o trabalho de renascimento é como se você reconfigurasse ou ressignificasse o teu próprio nascimento, né? Então, é um momento onde você tem a chance de ressignificar a relação com o pai, se ele era ausente, se ele não era, se ele esteve junto da mãe, se ele não estava. Ali tu pode ressignificar ir para o colo da mãe e ir para o colo do pai, né? Então é um momento muito rico e transformador. Realmente a gente chama quem tem abortos também. E aí na dinâmica do Renascimento, ali quando eu vi a criança que tinha sido o aborto, que tu estava interpretando a mãe, na tua frente tinha o aborto morto, né? E a criança, no caso, o representante, a pessoa que ia renascer, né? Através de você. Só que eu não sabia que ia ter o representante do aborto. Na verdade, eu não conhecia a dinâmica, eu nunca tinha visto. E eu fui a primeira a passar pelo processo do renascimento, né? Eu fui a primeira a ser mãe ali naquele processo. Então, eu nem sabia como funcionava. Aí, quando a pessoa que ia renascer passou, e aí eu ocupo outro lugar para esperá-la, né? E eu olho para aquela criança que nasceu, meu Deus. Aquela criança que estava abortada, tu disse. Isso. A criança que estava abortada, assim, era uma loucura. Eu não conseguia nem ver quem estava lá. Para mim era realmente uma criança. Tu disse que tu não conseguia ver quem estava interpretando o papel do aborto. Quem estava representando o papel Mas tu do aborto. estava hipnotizada por ela. Eu não conseguia tirar o olho. E se eu lembrar agora, eu me emociono. Eu tô vendo. Né? Eu me emociono porque realmente... eu não consigo nem saber quem era das pessoas lá. Quem representou, eu não sei. E isso é muito interessante, já pegando esse gancho, né, pela emoção dela. Isso é o que acontece com a alma quando a mãe tem um aborto e depois tem um filho. A mãe muitas vezes não consegue olhar para o próximo filho, ela só olha para o aborto, para o bebê que ela perdeu, mesmo que ela não tenha tido consciência desse aborto. Mas a alma sabe, né, que é a tua parte inconsciente. E ali muitas vezes a mulher fica presa. Então ela pode ter tido um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 10 filhos posterior àquele aborto. Normalmente a alma dela está presa na dor da perda daquela vida. E mesmo que tenha sido uma gestação de 1 semana, de 2 semanas, gente, é uma vida. É a união do masculino com o feminino, pode não estar com o corpo formado. E é isso que a gente tem a ilusão. É um filho
porque tem um corpo formado, porque então nasceu é meu filho. Não, é um filho desde o momento que aquele espermatozoide entra no óvulo e ali se forma uma vida. Ali já é uma estrutura, ali já é alguém, ali já é uma essência, uma energia, ali já tem um espírito. É impressionante, assim, porque se eu tinha alguma dúvida naquele momento, ali todas as minhas dúvidas acabaram, porque essa era tão forte aquela sensação de perda, que aí depois eu consegui receber a criança e tal, né, a pessoa que nasceu, era uma menina, que a mãe dela teve ela na mesma idade que eu tive a minha filha. O campo não é. E aí ela veio, e aí realmente eu consegui olhar pra ela. Parece que a partir daquele momento eu consegui olhar melhor pra minha filha, sem dúvida. Sim, e vamos recapitular só um pouquinho. Lá ela foi pro meu workshop de renascimento, mas antes disso eu veio no meu consultório. Né? Não? Não? Foi direto pra lá? Olha! Direto pra lá, depois que eu vim pro teu consultório. Já não lembrava mais isso. Aí, vamos lá, continuando. Aí a minha queixa era que a minha filha não dormia. É verdade, eu achava que tinha sido antes do workshop. Não, a minha queixa era que a minha filha não dormia. Tá com quantos anos a tua filha? Tá com 2 anos. A Cecília. A Cecília. E aí, já logo na primeira dinâmica, tu já descobriu que tinha essa relação, né? Eu trouxe a informação do aborto e que ela não dormia. E aí já veio toda a história da ancestralidade e das minhas histórias anteriores, né? Porque o fato da Cecília, né, a tua bebezinha de 2 anos, do segundo, então, casamento, né? Porque o aborto pertence a um outro pai. A um outro relacionamento. Isso. Exato. Então, o fato da Cecília estar chorando, acordava de madrugada chorando, a gente viu que estava correlacionado ao irmãozinho que estava faltando. Isso foi um choque para ti. Sim. Era o bebezinho que estava faltando, né? E a Cecília estava vibrando essa energia, né? Essa falta desse irmãozinho. E aí a gente continuou fazendo essas dinâmicas de eu elaborar melhor essas questões. Aí tu me pediu um ato mágico. Isso, eu te dei um ato mágico. E aí já na primeira dinâmica ali, né? E o que foi o ato mágico? Tu te recordas? Eu me recordo. Claro que eu me recordo, porque ele foi simplesmente impressionante, né? Tu me pedisse pra passar, comprar um bonequinho que representasse o meu filho e andasse com ele, porque eu tenho a sensação de que era um menino, né? E comprasse um bonequinho e andasse com ele por 9 dias, como se representasse a minha gestação de 9 meses. Só um parênteses, só para esclarecer para vocês o que é um ato mágico. Ele foi desenvolvido por um chileno chamado Alejandro Jodorowsky, que é uma criatura impressionante, né? E ele trabalha também com sistêmicas, constelações, psicogenealogia. Então, os atos mágicos, eles têm por objetivo quebrar um padrão do teu inconsciente no qual você esteja preso, através de um ato simbólico que possa trazer do corpo inconsciente para o corpo consciente aquilo que ficou bloqueado, aquilo que ficou limitado. Então, por isso que ela não se permitiu gestar essa criança por 9 meses, ela não se permitiu carregar essa criança por 9 meses. Houve um impedimento, seja ele consciente ou inconsciente, dessa gestação. Então, o ato mágico foi encontrar um bonequinho do qual ela se sintonizasse, um menininho, e carregar no peito durante 9 dias. Mas carregar no peito com a consciência de que aqui é onde eu moro, aqui é a tua família, esse é o teu pai, a mamãe mora aqui, a mamãe come isso, era para dormir com ela, trabalhar com ela, viver com ela os 9 dias, para que essa essência, essa energia pudesse se sentir vista e acolhida por ela. Aí eu não conseguia processar. Eu vim aqui 1 semana e meia depois, eu mandei um áudio para Fernanda. Eu não consigo fazer, não dá, eu não consigo, é difícil. Aí eu vim pela segunda vez. Aí quando eu vim pela segunda vez, na semana seguinte eu pedi ajuda para uma amiga e aí a gente conseguiu ir comprar. Mas tem um detalhe, né? Eu perguntei pra ela, agora eu me lembrei. Vê se foi na primeira sessão mesmo. Eu perguntei pra ti como é que tava o teu casamento. Isso. E ela me disse como? Tá tudo ótimo. No casamento atual, com o pai da Cecília. Tá
tudo ótimo. Eu olhei para aquilo, ok, né? Porque se tem um aborto, ele até então pai da criança, né, do aborto, não sabia do aborto. E o teu casamento tá bem, então, ok, mas logo ela vai descobrir que não tá bem, mas tudo bem, deixa o tempo passar, né? E aí, quando eu comprei o bonequinho e coloquei, eu passei os 9 dias assim. Os primeiros dias foram tranquilos. Não vou te dizer que eu senti muitas coisas, não. Mas eu passei a encontrar, mesmo que distantemente, assim, não encontrar tão perto, o pai do meu filho. Né? Eu passei, ele mora no mesmo bairro, mas assim, eu nunca encontrava. Nunca. Muito raramente. E a partir do momento em que eu coloquei o bonequinho, eu encontrei com ele naqueles 9 dias, se eu não me engano, 4 vezes. Em 9 dias. E aí, a Fernanda me pediu, além de comprar o bonequinho, que eu tinha que comunicar a informação para o pai. E aí eu pensei, Jesus, como é que eu vou fazer isso? Eu não vou criar uma situação para isso. E aí eu cheguei em casa e contei para o meu marido, ó, eu preciso fazer dessa forma. E ele disse, tudo bem, pode fazer. Aí eu vim aqui pela segunda vez, e aí tu me disse, ó, tu vai encontrar. Tu não vai precisar fazer nada, tu só vai precisar chegar perto dele e dizer, ó, aconteceu. Aí eu disse, meu Deus, como que isso vai ser? Aí quando estava completando 8 dias, eu vim aqui, mas disse, bom, vou deixar fluir. Uma hora a Fernanda disse, vou encontrar. Do 8º para o 9º dia eu já comecei a sentir muita emoção. Muita emoção, como se aquela criança estivesse indo embora. Foi essa sensação, assim, de que eu estava perdendo, realmente. De que agora o nosso vínculo estava acabando, porque querendo ou não, ele estava comigo. Foi como se realmente eu tivesse trazido ele para mim. E aí ali era como se, realmente, hoje é o 8º dia, amanhã é o 9º, e isso vai acabar. Aí, naquele dia eu já comecei a sentir vontade de chorar. E aí eu fui chorando, porque eu sentia que era o que eu precisava fazer. Era como se eu tivesse que chorar tudo aquilo que eu não chorei antes. Como se eu estivesse realmente processando toda aquela informação. Quando completou o 9º dia, veio uma vontade muito forte de escutar as músicas de quando eu tive a Cecília. Tinha uma playlist de parto. E aí, eu estava sozinha no meu trabalho, porque eu começo a trabalhar cedo, às 8. E aí eu botei. Meu Deus, mas eu chorava. E eu sabia que era por causa daquilo que eu estava chorando. Que lindo, né, gente? Olha o que estava dentro dela, que ela nunca chorou esse filho perdido. Olha o quanto estava bloqueado dentro dela. No 9º dia, eu encontrei novamente o pai da criança. Aí, assim, foi a poucos metros. Eu estava entrando na casa da minha mãe e encontrei ele no caminho. Aí eu só chamei e falei, ó, a gente teve um filho. Aí ele me olhou assim, bem arregalado, assustado. Meu Deus, essa pessoa tá ficando maluca. A minha mãe, que sabia da história, que eu disse que eu ia encontrar com ele, ela disse, meu Deus, ele vai dizer que tu é doida. Daí eu só disse assim, bom, enfim, o que ele vai dizer é o que ele vai dizer. Pra ele, eu sei que eu preciso fazer isso. Aí eu só falei, ó, a gente teve um filho, mas como foi? Tu abortou? Foi espontâneo e tal? Aí eu falei, ó, foi espontâneo. E eu também não sabia. Eu não sei se tu já ouviu falar de constelações familiares. Aí falei um pouco de como foi que eu descobri. E aí cada um seguiu sua vida. E ali parece que as coisas começaram a sentar, assim. Aí realmente, aí a Cecília logo começou a esticar mais o sono. De uma noite que acordava 4, 5 vezes, passou a acordar uma vez só. E aí a coisa foi fluindo, assim. Aí eu comprei uma plantinha. Aí tu contou pra Cecília que ela era a segunda, que ela tinha... Na verdade, eu já havia contado pra ela. Mas eu acho que eu não tinha nesses vivido. 9 dias. Na verdade, quando eu descobri lá atrás, eu já havia contado. Tá. E aí, naquele primeiro momento, tudo tinha resolvido. Ela tinha voltado a dormir e tal, mas depois ela voltou a acordar de novo. A impressão que eu tenho hoje, a minha leitura, posso até estar errado, que eu não tinha vivido a emoção. Claro. Sabe? Eu só soube no mental. Exatamente. Isso, só soube no mental.
No mental, ok, tive um outro filho, ok, Cecília é a segunda. Não, tá, legal. E daí? E aí ela voltou a apresentar os mesmos sintomas. Aí ali, no final dos 9 dias, eu falei pra ela que a gente estava comprando a plantinha, que aquela plantinha ia representar o irmão dela, e que ele ia ficar lá na nossa sacada. Sempre que a gente quisesse, a gente podia ir lá. Aí eu botei a pedrinha. O ato simbólico, então, após os 9 dias, né, simbolizava o quê? Substituir o bonequinho por um cristal. E então, fazer um bercinho na terra para esse cristal, simbolizando o bebê, dentro de um vaso no qual ela colocou, e colocar uma fruta, um pé de uma árvore, enfim, frutífera, para que essa criança pudesse ter vida, né, simbolizando a vida através dessa árvore, para crescer. E aí, a plantinha tá lá em casa. Que linda! E com o teu marido, como é que foi? E aí, começaram a aparecer diversas dinâmicas de que a gente não estava tão bem assim quanto eu pensei, né? A gente é um casal que a gente quase não discute, assim, mas a gente começou a ter desentendimentos. E aí eu comecei, meu Deus, mas o que está acontecendo? Apesar de estar tudo ok com a decisão de contar pro ex, não foi isso que gerou o problema. Foi que aquela relação parecia que não estava sendo olhada. E aí tiveram várias vezes que eu me perguntei, meu Deus, aonde que eu estava, que eu não vi tudo isso. Gente, onde que eu estava? Eu desci agora aqui, o que aconteceu nesse tempo? Parece que desde que a Cecília nasceu até aquele momento eu não estava ali. No casamento? No casamento, na vida de modo geral. Porque nem as minhas roupas, sabe assim, parecia que eu não usava nem mais as minhas roupas, eu só conseguia usar as roupas novas que a minha mãe comprava. As roupas antigas eu não conseguia, eu não saía para comprar roupa também. Tipo, é como se eu não estivesse ali. É muito legal esse relato porque ele realmente traduz claramente quando há um trauma no sistema, né? Seja ele no sistema individual, no teu caso, né, como pessoa, no sistema coletivo da alma da família, o quanto a gente fica parado naquele trauma e a gente vive a vida no automático, a gente não se dá conta da vida, a gente não toma a vida. E parece que é consciente, mas não é consciente, ele é automático, porque quando um trauma desse é liberado, tu consegue perceber o quanto de energia da tua vida estava sendo utilizado para sustentar esse trauma, ou seja, para poder esconder esse trauma de ti mesmo, e tu funcionando só na parte superficial, no automático da tua vida. Assim, ó, a palavra automático é perfeito. É como se eu realmente tivesse só comido, bebido, ido ao banheiro, tomado banho, ido trabalhar, tá. Não é que eu não sei o que aconteceu, não é isso. Eu sei o que aconteceu, até porque eu tive uma criança pequena ali, Sim. né? Eu sei o que aconteceu. Mas é como se eu não pudesse fazer nada. Essa é a minha impressão, assim, acho que eu não tomei nenhuma decisão. Foi automático. Foi só automático, foi só uma reprodução, só foi indo. E agora não, parece, nos últimos dias mesmo, parece que eu voltei pra mim, assim. Aí eu comecei a escolher melhor as minhas roupas, voltei a escolher os meus vestidos. Parece que eu voltei a ser assim, e eu não era mais. Eu estava perdida ali naquele... Parece que quando ela nasceu um marco do automático, e que eu voltei agora. Essa é a sensação de que eu fiz uma viagem longa e voltei agora. É impressionante. É impressionante. É impressionante quanto a gente se perde nesses movimentos que na verdade são inconscientes, a gente não se dá conta. Mas se você não busca auxílio, se você não busca um olhar mais refinado desse processo, tu fica uma vida inteira presa nesse automático e tu não toma posse da tua própria vida, né? Ficando presa nesses traumas, nessas limitações, nesses bloqueios. Eu me lembro que quando eu não tenho nenhum aborto, né? Nem espontâneo, nem inconsciente, nada. Mas eu me lembro do quanto eu, de forma inconsciente, era o que eu estava te falando antes, né? Eu estava conectada ao meu avô paterno, e o quanto a minha conexão com o meu avô paterno, de forma inconsciente, porque eu nem o conheci, gerenciava a minha vida. Porque eu estava conectada a uma energia masculina, e o quanto aquela energia masculina me deixava masculina. Então, o quanto eu deixei de cuidar da minha aparência, cuidar do meu feminino, porque eu não podia ser feminino porque eu estava vinculada de forma inconsciente ao masculino. E o quanto essas dinâmicas, elas realmente geram, regem, conduzem a nossa vida e a gente não se dá conta.
quanto mais a gente buscar esse feeling, né? Quer ver um feeling teu, né? Algo que tá faltando, é algo que eu preciso olhar, é algo. O quanto a gente precisa permitir que esse algo aflore e nos guie. Porque a nossa mente consciente, muitas vezes, ela não consegue alcançar o que o nosso inconsciente quer. Mas ele diz, tem algo. Vai atrás desse algo. Te permite olhar para esse algo. Porque uma renovação da tua vida tá para acontecer, para te permitir sair desse automático. Eu contei para pouquíssimas pessoas, né? Agora viralizou, né? Agora viralizou, porque tá na internet, mas assim, eu contei para pouquíssimas pessoas. Eu acho que se eu contasse para alguém naquele momento que eu assisti uma live e tive a sensação de que eu tive um aborto, todo mundo ia dizer, não, tu tá ficando doida? Como que tu vai saber? Vem numa live, mas era tanta emoção, tanta, que eu disse, isso aqui tem alguma coisa dentro de mim. E o mesmo processo acontece com irmãos gêmeos. Quando tem um irmão que é gêmeo, né, na gestação da mamãe, por algum motivo acaba não nascendo, né, acaba não vingando, como dizem, e morre mesmo no ventre da mãe, né. O outro gêmeo que nasce sabe, mas de forma inconsciente apenas, né, porque de forma consciente acaba achando que é único, a mãe também acaba achando que é único, mas parece que essa pessoa carrega um sentimento de falta, parece que sempre falta algo, nunca está feliz ou nunca está completo, um sentimento de não se sentir completo. No último, não foi naquele renascer que tu fez, foi no Despertar da Deusa. No último Despertar da Deusa que eu fiz, teve uma moça que ela era irmã gêmea. Tu tava, não tava? Foi nesse que tu tava? Não, ela tava no outro que eu fui, que era o Encerrando Ciclos. Ah, sim, daí ela gente, tava são lá vários também. workshops, Ela tava lá também. Isso, mas foi no Despertar da Deusa que ela esteve e a gente fez um renascimento com ela dando a mão para a irmãzinha gêmea. Meu Deus, antes de passar realmente, né, pelo renascimento. E ela não queria largar a mão daquela irmã de jeito nenhum, e ela chorava. E ali ela entendeu todo o sentimento de culpa, todo o sentimento de vazio, de faltando algo que ela tinha na vida dela, que não a permitia ser feliz, que não a permitia alcançar a felicidade, porque carrega-se um sentimento de que, porque eu nasci, você morreu. E isso a gente carrega uma vida inteira, esses sentimentos, e a gente às vezes não sabe porquê. E tá nessa dinâmica inconsciente, se permitir mergulhar nesse inconsciente, nesse deixa a minha alma me conduzir, é o que nos traz as respostas para que a gente possa buscar uma vida mais ampla, uma vida mais preenchida, uma vida mais nossa. E menos automática, né? E voltando à questão dos abortos, sejam eles abortos espontâneos ou provocados, eles sempre geram danos para quem nos faz, tanto para o pai quanto para a mãe. Claro que a gente sabe que a mãe, é a decisão da mãe que conta mais, né, pro aborto, mesmo que seja um aborto inconsciente, ou seja, a mãe não se deu conta, de forma inconsciente também ela não queria. Sim. Então, o que esses atos mágicos fazem, o que a constelação faz com relação ao aborto é pedir para que a mãe e o pai olhem e assumam a sua responsabilidade. É meu também esse bebê, né? Eu te vejo, você está aqui, você também faz parte. Esse é o processo. Então, quando a gente olha de forma honesta para essas dinâmicas, mesmo que eu tenha perdido um bebê, algo dentro de mim não o queria, seja porque eu não queria aquele relacionamento, seja porque eu não queria me sentir preso, enfim, há toda uma história de sistema familiar que precisa ser olhada para que isso possa ser harmonizado. A gente sabe também que abortos, quando não reconhecidos pela mulher ou pelo homem, podem causar no homem câncer, né? Não é câncer de testículo, de próstata, né, que eles falam, não é uma regra, mas é muito comum, tá? E para as mulheres também, câncer, como é que se diz? Ovário policístico, enfim, desde que isso venha de outras gerações. Relembrando, isso não é uma regra, mas está correlacionado. Gera também muitas perdas financeiras, gera também desarmonia entre a linha dos irmãos quando tem um aborto não reconhecido. Muitas vezes os irmãos brigam entre si e não conseguem chegar até a mãe, em função de muitos abortos que a mãe possa ter. Tem uma cliente minha que a mãe dela tem 7 abortos antes dela. 7 abortos, né? Alguns provocados e outros espontâneos, mas foram
uns 7 abortos. E ela não consegue chegar perto da mãe. E não é por mal, ela tem uma gratidão pela mãe, a gente já trabalhou com constelação, então é um processo, é uma caminhada, né? Sim. Mas ela guarda muito dentro dela essa dor dessas crianças que não puderam nascer. Então como que ela, como 8ª filha, vai chegar e abraçar a mãe, amor da minha vida, sendo que outros 7 morreram, para que ela pudesse estar ali. Então é a culpa. Sim. Eu também queria contribuir, Fernando, dizendo Claro. que, assim, ó, antes de eu saber que eu tinha um aborto era um assunto que ninguém falava. Né? É um assunto que as pessoas pensam no inconsciente coletivo, morreu. Foi o melhor que aconteceu, essas frases, enfim, que não expressam o sentimento, simplesmente querem acabar com aquilo, né? E eu descobri que na minha família, todas as mulheres perderam os primeiros filhos. Uau, já é uma repetição sistêmica. A minha avó eu não sei, mas todas Qual depois... avó? A minha avó materna, da família da minha mãe, essas. E a minha mãe diz que não teve nenhum aborto antes de mim. Então ela foi a primeira que engravidou e teve filho. Né? E eu... Que ela saiba também. Que ela saiba, não sei. Mas assim, e foi interessante porque quando me contaram assim, todo mundo perdeu o primeiro. Aquilo parece que caiu uma ficha assim, eu estava nesse grupo. Claro. Todas essas mulheres tiveram essa dor. E não sei se todas conseguiram expressar. E nem sei se todas puderam, né? Hoje, quando eu me emociono, parece que eu estou chorando por mim e por elas. Claro. Sabe? É como se eu me conectasse a todas elas. Eu não sabia. Mas hoje parece que eu olho para elas e é outro olhar. Sim. Eu olho para elas com outra admiração, porque eu sei que elas passaram por isso também. Sabe? E talvez morreram com isso também, Sim. sem solucionar, né? Sim. Isso é o que a gente chama em sistêmica de lealdade familiar, né? Sim. É inconsciente, mas para que eu possa pertencer ao grupo de mulheres da minha família, eu preciso ser igual a elas. Exato. E ser igual a elas não é naquilo que de racional eu enxergo, mas é naquilo que de dor foi gerado no meu sistema, ou seja, são os grandes traumas e os grandes abdicações, como é que se diz isso? Os grandes... Quando as mulheres têm que abrir mão de alguma coisa para poder manter, às vezes, a sua família, né? Então, são essas dores, esses sonhos não revelados, essas dores não choradas, tudo isso se torna lealdade familiar.